Não me envergonho do Evangelho, essa é a sentença que nós vamos usar ao longo da nossa leitura da carta, da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E nessa sentença tem uma palavra chamada Evangelho. E essa palavra Evangelho, que a gente julga conhecer, e muitas vezes pensa que estamos tão familiarizados com a palavra Evangelho e as suas derivações, o evangélico ou evangeliquez que nós usamos no nosso dia a dia, e a gente está tão acostumado a lidar com essa palavra, familiarizado, que muitas vezes eu penso que a gente deixa de entender o real significado dela. Afinal de contas, o que quer dizer evangelho? O que quer dizer essa palavra? A grande questão é, como que o evangelho chegou até nós? Como nós somos apresentados ao evangelho? Ou a que evangelho nós somos apresentados? Quando o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, ele diz isso depois de apresentar uma perspectiva de que evangelho é esse. E logo, em sequência, ele vai explanar esse evangelho, que a própria carta do apóstolo Paulo é conhecida como o evangelho da graça de Deus. A Bíblia tem muitos evangelhos. A Bíblia tem o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo a leitura de Lucas, o evangelho segundo João, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo o apóstolo Paulo. É claro que todos esses evangelhos, eles vão convergir num único lugar, num único ponto, eles vão falar a respeito de Cristo, mas assim como na Bíblia e no cânon bíblico que foi escolhido, essas cartas, esses evangelhos foram escolhidos para compor, o evangelho é a boa notícia. O evangelho é aquilo que fala a respeito do que Deus fez para o homem. O evangelho é uma proclamação. E o evangelho, como nós lemos nos evangelhos, e o evangelho também que é apresentado para a gente hoje. Você liga a televisão e cada teleevangelista está te apresentando um evangelho, muitas vezes contrapondo o outro evangelho, ou até esse mesmo evangelho das Escrituras Sagradas. São evangelhos, mas evangelhos segundo fulano de tal, segundo ciclano, segundo a igreja A, B ou C, são evangelhos, são boas notícias, para alguns, para outros nem tanto. Mas quando o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, de que evangelho ele está falando? Paulo faz questão de, ao introduzir sua carta à igreja de Roma, que é conhecida como o Evangelho da Graça de Deus, ele diz, o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 1, ele introduz a carta e ele diz assim, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. A boa notícia daquilo que Deus fez para nós. E a pergunta é, será que o Evangelho chegou até você como boas notícias? Será que o Evangelho de Deus foi o que tocou nos seus ouvidos e você hoje é um evangélico do Evangelho de Deus? Ou você é um evangélico de algum outro evangelho? O Evangelho é um anúncio, é algo que Deus fez, e não um apelo para que façamos alguma coisa. O Evangelho não te chama para algo, mas ele te anuncia algo. Ele é uma boa notícia, é uma boa nova, é a proclamação daquilo que Deus fez. Fala comigo, Deus fez. Quem fez? Foi Deus. E você pode dizer hoje, com sinceridade, que o Evangelho, as boas notícias do Evangelho, o Evangelho que você conhece, é a maior fonte de alegria da sua vida? O Evangelho que você conhece te faz feliz, te dá alegria? Se você não puder falar que o Evangelho é a maior notícia do mundo, eu quero que você realmente questione se você conhece o Evangelho de Deus, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar do pecado e nos dar vida eterna. Se essa notícia não significa para você a melhor notícia do mundo, a melhor informação existente no mundo, eu quero que você questione se de fato você conhece o poder de Deus. Se você não pode dizer isso, você precisa considerar se você é um cristão de verdade. Porque ou a notícia é sensacional, é a notícia maior do mundo, ou não é. Se nós não estamos cientes de que o Evangelho é a boa notícia mais grandiosa que existe na face da terra, a melhor notícia que já entrou nesse mundo, ou que já foi recebida pelo homem, isso pode ser porque você tem um senso imperfeito da sua condição de pecador. Porque se você entende que você é um pecador, que você é, desculpa a palavra, mas ser humano, nós como seres humanos, somos desgraçados, machucados. A gente, pela nossa natureza, nós só convivemos no pecado.
Se nós entendemos que a nossa vida está perdida, e quando eu descubro que Deus fez algo para resgatar a minha vida da perdição, e hoje eu sou livre, essa é a notícia. E essa notícia só não é sensacional se você achava que não estava perdido. O que é uma notícia de liberdade para você se você não acha que está preso? Não é nada. Mas para alguém que sabe que está preso, alguém que sabe que é escravo, alguém que sabe que está sofrendo, que tem consciência do pecado, alguém que entende a sua condição de pecado, quando recebe a notícia de liberdade, com certeza é a notícia que ele mais quer receber. Pense em alguém que está numa cadeia, na prisão. Qual a notícia que a pessoa que está lá quer mais receber? Você está livre, né? Você recebeu liberdade. Essa é a melhor notícia do mundo. Ele pode receber milhares de outras notícias e pode fazer muita coisa estando ali, mas a melhor notícia do mundo para ele é ele saber que ele está livre. Se nós sabemos que estamos presos, se nós sabemos que nós estamos presos no pecado, na nossa condição de imoralidade humana, na nossa condição de pecadores na raça humana, se nós conhecemos essa condição e sabemos que o único que pode nos livrar dessa condição é Deus, e de repente vem uma notícia. E qual é a notícia do Evangelho? Deus já fez isso por você. Ele já fez, já está feito. E uma compreensão inadequada da nossa pecaminosidade, da nossa condição de pecadores, provavelmente é a maior causa isolada da nossa incapacidade de nos alegrar no Senhor. A gente não se alegra em Deus porque a gente não sabe quem a gente é, porque a gente não reconhece quem a gente é, porque a gente não compreende a mensagem da Boa Nova que entrou no mundo, porque deveria ser impossível usar a palavra Evangelho, deveria ser impossível usar a palavra Boas Novas, o Evangelho de Deus, sem a gente explodir em louvor e gratidão. Só de lembrar do que Deus fez por mim, se eu entendo o que Deus fez por mim, é impossível não ficar alegre. É impossível o nosso coração não se encher de alegria. Então, se o seu coração não se enche de alegria ao ouvir a palavra, o Evangelho de Deus chegou, a boa nova de Deus chegou. Se o seu coração não se enche de alegria, talvez porque quando você pensa no Evangelho, você lembra das pregações que você ouviu, você lembra da sua condição, você lembra das pessoas que você conhece, ou dos evangélicos que você conhece, ou sei lá o que de deturpação que o diabo colocou na sua mente, para que você não entenda o poder do Evangelho da graça de Deus. Então eu quero convidar você a navegar comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque quando ele explica isso para os romanos, você olha e fala, caramba, é isso aí, essa é a minha condição e por isso eu preciso do Evangelho. Essa é a minha condição, por isso que eu preciso da graça de Deus. O Evangelho diz respeito acerca do que Deus fez para o homem. O Evangelho fala de salvação. Fala comigo o que Deus fez. Mais forte, o que Deus fez para a minha vida. Isso é o Evangelho que Deus fez por mim. Por isso que Paulo afirma, não me envergonho do Evangelho. Mas aí vem a primeira pergunta da noite. E a pergunta é, mas que Evangelho? Então escreva aí a palavra Evangelho. Que Evangelho é esse? Que eu não me envergonho. Não é o Evangelho da meritocracia, não é o Evangelho da prosperidade, da religiosidade, do legalismo, não é o Evangelho de você conseguir fazer as coisas por conta própria, do esforço próprio, não, é o Evangelho que é poder de Deus para salvar, que é poder de Deus para libertar, para emancipar o homem, o ser humano da sua condição decaída do pecado. O Evangelho que te empodera. E ele diz, você estava preso, agora você está livre. Você estava cativo, agora você pode vencer e viver por causa de Cristo. É esse Evangelho que eu não me envergonho. Não é um Evangelho que nós vemos muito por aí, em muitos lugares. O Evangelho que te coloca para baixo, ou te submete a um jugo religioso, ou a um jugo legalista. Ou o Evangelho que diz que você tem que fazer alguma coisa para merecer o que Deus tem para você. É uma proclamação. O Evangelho de Deus é Deus falando em nosso favor. E Ele diz, eu já fiz por você. Não tem nada mais que você precisa fazer. Tudo que você tem que fazer é falar, eu aceito, eu recebo. Eu aceito o que Deus fez por mim. Porque todo o trabalho já está feito. E essa é a graça, essa é a alegria do Evangelho de Cristo. É esse Evangelho que eu não me envergonho. Paulo apresenta o Evangelho de Deus direcionado ao povo que é amado por Deus, escolhido para ser seu povo. Ele diz, o povo que eu escolhi para ser meu. Eu escolhi você, humanidade, ser humano, eu quero resgatar você.
Eu quero amar você, quero trazer você para perto, tanto os judeus como os não judeus, tanto de perto, de longe, um evangelho sem acepção de pessoas. O evangelho que não julga, mas o evangelho que faz, que ama, que se estende a toda a raça humana. Um evangelho que reparte as bênçãos espirituais. O evangelho que fortalece, o evangelho que anima, o evangelho que nos justifica. Mas é aquela justificativa que ninguém pode falar nada contra. Porque o evangelho de Cristo, o trabalho de Cristo por nós, nos fez justos diante de Deus. Fala comigo, o evangelho da justiça. E se você não conhece a alegria que emana do evangelho, fique atento a essa série de mensagens. Porque não tem como você ouvir essas boas notícias e não ter o seu coração cheio de alegria. Não tem como você ouvir essa graça de Deus e não falar, caramba, essa é a minha condição. Mas tem jeito para mim, tem solução para a minha vida. Eu posso ser redimido, eu posso viver na graça, no Espírito, eu posso explodir de alegria. É esse evangelho que as pessoas não entendem, que é loucura para o homem. Porque mesmo a gente estando doente, angustiado, passando por problema financeiro, mesmo em meio a tantas crises, quando eu ouço as boas notícias do evangelho, eu levanto e eu agradeço a Deus, eu exulto em louvor a Deus, porque eu sei que todas as coisas são passageiras, mas a mensagem da salvação, ela é para sempre, ela é eterna. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, nós estamos protegidos em Jesus, nós somos amados por Jesus, e esse é o poder do evangelho. Então escreva aí a outra palavra dessa noite, que é a palavra poder. O poder do evangelho. O evangelho é poderoso, porque não é nosso. Não é o evangelho do Rafael, não é o evangelho da ICB, não é o evangelho do Mosaico, não é o evangelho da igreja A, B ou C ou D, é o evangelho de Deus. O meu evangelho é falho. A minha estratégia, as minhas palavras, aquilo que eu posso querer dizer que é boa notícia da minha parte, pode até ser bom para você por um instante, mas vai ter falha. A boa notícia da parte do pastor A, B ou C vai ser falha. A boa notícia a respeito das pessoas vai ter falha. A boa notícia a respeito do médico tem falha. O médico vem e fala, está curado. Você fala, glória a Deus. Mas ele não pode garantir essa cura eterna. Porque é falho. Por mais que seja uma boa notícia, mas não é eterno. Agora, a boa notícia que vem de Deus, o evangelho de Deus é poderoso para nos livrar por toda a eternidade. Essa é a graça do evangelho, e é esse evangelho que Paulo quer nos apresentar. Esse é o poder. O verso 16, a parte B, a parte A, ele fala, não me envergonhe do evangelho. Aí ele fala, seguindo o texto, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. O evangelho que é poder, fala comigo, poder. Mas poder de quem? De Deus. Não é o nosso poder, é o poder de Deus, para nos libertar, para nos recuperar da nossa condição decaída, da nossa condição humana. Deus criou o homem para ser parecido com ele. Deus criou Adão no jardim do Éden, e ele falou, vou criar o homem à minha imagem e à minha semelhança. Então você imagina o poder que o homem não tinha. Às vezes eu me pego imaginando, o que Adão podia fazer? Porque hoje o homem, nós, homens caídos, decaídos por conta do pecado, nós somos incríveis. O homem tem poder de fazer cada coisa que você fala, meu Deus, a nossa capacidade é ilimitada. Mas mesmo nós hoje, sendo ilimitados, nós estamos decaídos. Mas mesmo assim a gente é sensacional. O homem consegue criar cada coisa, o homem consegue fazer cada coisa, o ser humano consegue, mesmo na sua condição decaída. Aí eu fico imaginando como será que Adão não era? Como é que era a cabeça de Adão? Quais eram as capacidades de Adão? Adão era um cara, era a cópia de Deus na humanidade. O sopro de Deus, o reflexo de Deus. Então Adão era um cara incrível, mas um cara que perdeu a sua condição. Um cara que abriu mão do seu poder, abriu mão da graça que ele tinha recebido, por conta do pecado. Então quando a gente olha para a humanidade hoje, a gente fala, Deus, é essa humanidade que o Senhor criou a sua imagem e semelhança? Esse homem corrupto, esse homem mentiroso, esse homem adúltero, esse ser humano que não respeita os pais, não respeita os irmãos, não respeita os amigos, é esse ser humano que não respeita o meio ambiente,
que por causa do dinheiro ele puxa o tapete de quem estiver na frente dele? É esse ser humano que o Senhor criou a sua imagem e semelhança? Eu fico imaginando, perguntando isso para Deus, Deus vai falar o que para mim? Não. Eu criei ele a minha imagem, mas essa não é a minha imagem. Essa não é a minha referência. Porque o homem não tem referência de Deus. Então Deus manda Jesus. Aí vem o segundo Adão. E o segundo Adão é Jesus, e ele vem para o mundo, ele encarna no mundo, ele vive no mundo, a vida de um ser humano como nós somos, mas uma vida além dos limites da mediocridade da humanidade, porque ele não tinha o limitador do pecado. Ele vive essa vida, ele é rejeitado, ele vai para a cruz, ele aceita a cruz, ele morre pelos nossos pecados e ele ressuscita, porque ele não tem sobre ele o peso do pecado. O pecado não pode segurar ele. O que nos mantém mortos é o pecado, mas em Jesus não tem pecado. Então quando Jesus morre, a morte tenta pegar ele, e o diabo faz até uma festa, como diz na palavra, porque ele acha que conseguiu vencer, ele acha que conseguiu pegar Jesus, mas de repente Jesus ressuscita, porque nele não tem pecado. E aí Deus olha para a humanidade e fala: humanidade, presta atenção, esse homem que você está vendo aí, não é a minha referência, agora esse aqui é. Ele é Jesus, ele é a referência. E se você quer resgatar o seu poder, a sua capacidade, a sua graça, não olha para esse Adão, olha para esse aqui. Não olha para você mesmo, olha para a cruz. E a cruz representa para nós isso, esse poder do Evangelho. O poder de nos restaurar, de nos dar vida, de nos transformar. De mostrar que nós não somos autossuficientes, mas somos totalmente dependentes de Deus. Porque o ser humano Adão está inacabado. Ele estava no jardim, Deus estava fazendo ele. Deus estava treinando ele. Mas uma hora Adão virou adolescente, né? E falou: Deus, eu não quero mais seu treinamento. Estou bom, estou pronto. Já sei viver sozinho. Então eu rejeito. Isso é pecado original. Quando a gente fala de pecado original na Bíblia, fala exatamente disso. O homem falando: Deus, beleza, obrigado, valeu por tudo até aqui, mas eu vou viver sozinho. Eu rejeito ser o seu reflexo. Eu rejeito o teu reflexo em mim. Eu rejeito a tua glória em mim. Agora eu vou brilhar por conta própria. Eu não preciso mais da tua luz, eu já tenho luz dentro de mim. E aí o homem vai para longe de Deus. Esse cara, pecador, Adão, esse cara representa nós, a nossa condição até hoje. E o Evangelho é o que Deus fez para mudar essa situação. O homem decaído, o homem distante, o homem que perdeu a glória de Deus e precisou usar outras coisas para substituir a glória de Deus. Precisou usar a religião, precisou usar o véu, precisou usar os recursos para esconder a sua incapacidade, a sua limitação. E aí o Evangelho de Deus é exatamente a mensagem que vem para restaurar a imagem de Deus na humanidade. E hoje nós sabemos quem nós podemos ser em Cristo Jesus. É Deus que nos livra da condição do pecado. E é só pela fé em Deus, por meio de Jesus Cristo, que nós somos justificados, que nós somos perdoados. E Paulo continua no verso 17, ele fala assim: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá aquele que por meio da fé. Se nós temos fé no Evangelho de Deus, é a fé que nos salva. Não é o lugar do meu sacrifício, não é o meu sacrifício, não são as minhas obras, não é a minha obediência, não é o lugar que eu frequento, não é o ritual que eu faço parte. Não é nada disso, mas é unicamente a fé que nós colocamos em Deus. Essa fé tem o poder de nos salvar. Então o Evangelho diz: não confie em você mesmo. Não confie no seu ritual, não confie no que você faz, porque pode ser até bom, mas é falho, não é perfeito, não é pleno. A única maneira de você encontrar plenitude na vida é por meio de Cristo Jesus. E o modo de Deus nos tornar justos, dignos, aceitos diante dele, restaurados pela fé nesse Evangelho da graça, é o Evangelho que Paulo apresenta para nós. Mas Paulo vai começar a falar desse Evangelho lá no capítulo 3, 4, 5 e 6. Final do capítulo 3,
capítulo 4, 5 e 6, que Paulo vai falar desse evangelho. Até então eu estou só introduzindo para você, porque tudo que ele fala aqui eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus, para nos justificar pela fé. E aí ele pausa, e ele vai lá no capítulo 4, 5 e 6, final do 3, 4 e 5 e 6, ele vai apresentar o evangelho da graça de Deus. Mas por que ele não apresenta imediatamente? Porque antes de Paulo falar do evangelho da graça de Deus, antes de Paulo discorrer sobre esse evangelho do qual ele não se envergonha, ele quer explicar para os romanos e para nós o porquê nós precisamos do evangelho. Afinal de contas, por que você precisa de Deus? Por que você precisa do evangelho de Deus? Do que o evangelho pode te resgatar? E aí vai para a terceira e última pergunta que eu quero falar com você hoje, que é exatamente essa: por que precisamos do evangelho? Por que, afinal de contas, nós precisamos desta mensagem? Porque o distanciamento que nós temos de Deus trouxe consequências desastrosas para a nossa vida, para o nosso comportamento, e hoje gera um incômodo em Deus. A condição que o homem se encontra hoje, longe de Deus, incomoda a Deus. Deus olha para a humanidade e, ao olhar para a humanidade, desperta um furor, uma ira, um incômodo, uma inquietação. Por que Deus se incomoda com a humanidade? Por que Deus mandou Jesus para a humanidade? Porque ele estava incomodado. Porque o nosso comportamento, a nossa vida distante, o nosso pecado incomoda Deus, porque Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para essa condição que estamos vivendo. Deus nos criou para amar e ser amado. Deus nos criou para o respeito. Deus nos criou para a graça. E quando Ele olha para a humanidade e vê o comportamento da humanidade, isso incomoda Deus. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Por isso que todo mundo precisa do Evangelho, porque Deus ama todas as pessoas. O Evangelho não é direcionado a A, B ou C. Pode ver que Paulo fala primeiro para os judeus, porque os judeus têm uma relação de tentativa de aproximação de Deus, muito anterior, que a gente não vai tentar entender isso aí, vai confundir toda a nossa cabeça. Mas tem um lance com os judeus ali e Deus que está acima da nossa compreensão. Mas primeiro para esse cara, porque eles são filhos de Abraão, de Isaac, Jacó, eles têm uma herança. Mas não é só para esses caras. Essa mensagem é para o mundo todo. Essa mensagem é para toda a humanidade. E que mensagem é essa? A mensagem de que tem jeito de nós nos livrarmos da nossa condição. Agora, o que é que desperta essa ira em Deus? Esse incômodo em Deus? E do verso 18 do capítulo 1 até o final lá do capítulo 3, Paulo começa a descrever algumas características, mas hoje eu quero falar só com vocês do verso 18 até o verso 25. E aí na terça-feira a gente continua desenrolando um pouco mais, que Paulo fala a respeito desse perfil de característica. Mas do verso 18 em diante a gente encontra uma narrativa do apóstolo Paulo que pode ser aproximada da narrativa que Paulo dá em Gênesis, que Deus dá em Gênesis, lá no capítulo 3, quando conta da queda do homem. O homem pleno, glorioso, relacionando com Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua altura, porque o Evangelho tem como objetivo nos nos fazer chegar à altura de Cristo. Então ali aquele homem no jardim do Éden pleno, ele decide pecar, ele decide abrir mão da sua condição. E esses versos de 18 a 19 é uma releitura do apóstolo Paulo desse texto, do homem saindo da sua condição de humanidade e se rebaixando a uma condição de um animal instintivo, deixando de ser racional no pleno uso da sua razão e passando a ser governado pelas suas emoções, pelos seus prazeres, pelas suas decisões, pelas suas inquietações. Nós precisamos do Evangelho porque ele é a boa notícia de que Deus está nos chamando de volta. Deus está nos emancipando, nos libertando, porque nós estamos presos nesse corpo. E o corpo que nos prende é um corpo cheio de vontade. A gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente tem ansiedades. Tudo isso é uma resposta à nossa natureza, a gente está preso nisso. Mas o Evangelho é o poder de Deus para nos fazer viver nesse corpo, mas nos viver livre dessa condição de prisão, de distanciamento de Deus. Vamos ler o texto? Vamos ler do verso 18 em diante. Eu quero parar aqui para a gente fazer algumas observações a partir desse texto e dessa leitura do apóstolo Paulo. E o texto diz assim, começa dizendo: mas o furor divino é despertado
pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pela manipulação da verdade. Primeiro ponto que eu quero pegar aqui: a raiva, a ira de Deus, o furor de Deus. Aí tem gente que olha e fala: nossa, mas Deus fica irado? Deus fica irado, gente? Sim ou não? Sim. Como assim? Deus fica nervoso, Deus fica inquieto, porque ira significa inquietação, furor, um fogo, um incômodo. E o que desperta o incômodo em Deus, o que irrita Deus, o que gera ira de Deus, é o comportamento do homem. Mas a grande diferença de Deus para nós é quando a gente fica irado, o que a gente faz? A gente sai atropelando tudo, a gente sai falando besteira, a gente se perde na nossa própria ira. E qual a diferença de nós para Deus? Deus não é dominado pela ira. Ele fica incomodado, mas ele não age como uma resposta ao incômodo que ele está sentindo. Ele não age como uma resposta ao momento que ele está vivendo, porque ele é Deus. Mas Deus fica irado, sim. E o que ira Deus? O que desperta a ira de Deus no final das contas? E o próprio texto responde para a gente. Ele não se impulsiona para a ira, mas o que desperta a ira de Deus? Falta de confiança do homem em Deus. Quando o homem decide deliberadamente falar: eu não confio no Senhor, eu não quero andar contigo. Erros repetidos, manipulação da verdade, mentira acumulada. Quando a gente volta para o mesmo erro e Deus vai e nos liberta e a gente volta no mesmo erro. Quando a gente continua manipulando a verdade para que as pessoas nos aceitem, não como nós somos de verdade, mas nos aceitem por um fake. Quando nós mentimos, coisas que impedem a humanidade de enxergar a verdade a respeito de Deus. Quando o homem está preso na busca dos seus prazeres, do dinheiro, ou quando o homem está só pensando em julgar o outro homem, e se colocar na condição de condenar o outro, ou quando o homem está na condição de manipular a verdade por meio da religiosidade, coisas que ofuscam Deus, se colocam entre Deus e os seres humanos, religião, dinheiro, prazeres, isso incomoda Deus. Fala comigo: incômodo. Deus olha do céu e ele fica angustiado. O motivo dele ter enviado a proclamação do Evangelho para nós é para que tivéssemos um caminho para sair desse beco sem saída, porque a religião é um beco sem saída, a busca do prazer é um beco sem saída, o julgamento, o preconceito é um beco sem saída, e Deus nos apresenta caminhos. O caminho do Evangelho é a solução de Deus para sairmos desse beco. A gente pode escolher continuar lá, ou a gente pode escolher enxergar Deus. Mas onde Deus está? Deus está em todo lugar. A questão é que a nossa busca frenética por prazer, por dinheiro ou por respostas nos impedem de enxergar a verdade sobre Deus. E o texto continua: mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam: o poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Fala comigo: abre os olhos. Deus está em todo lugar. Mas por que eu não enxergo Deus? Porque você não consegue ver. Porque você só vê lucro, você só vê dinheiro, você só vê prazer, você só vê a sua vontade de ser feita. Você só vê religião, você só vê ilusão, você só enxerga a mentira, você só enxerga a busca, o julgamento, o preconceito, e você não consegue ver Deus. Por que Jesus veio para o mundo e os judeus, que eram um povo escolhido, não puderam ver Deus? Porque a religião os impedia de ver que Deus estava ali presente na frente deles. E a mesma religião que impediu os judeus de ver Jesus nos impede hoje. Essa é a condição do homem. A gente se distancia, mas se nós olharmos com cuidado as coisas que Deus criou, analisar a criação, olhar para o que tem à nossa volta, nós conseguimos enxergar Deus de verdade. Nós conseguimos ver Deus, porque Deus está manifesto na criação. Deus se manifesta nas outras pessoas, Deus se manifesta no mundo, mas nós não enxergamos Deus, porque o nosso pecado nos impede de enxergar a bondade dos outros. E o texto continua: portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo.
e foi reduzido a um tão terrível estado de insensatez e confusão, que a vida humana perdeu o sentido. Esse homem que conhecia Deus, que andava com Deus, que experimentava Deus, que tinha proximidade com a verdade, que sabia qual era o sentido da vida, ele deixou de tratar Deus como Deus. Ele deixou de reconhecer Deus, ele deixou de aceitar Deus, ele passou a rejeitar Deus. E ao rejeitar Deus, se recusando a adorar a Deus, ele foi reduzido. Fala comigo, redução. Reduzido a um estado tão terrível de insensatez. O homem perdeu o sentido, perdeu a razão, perdeu a racionalidade. E o homem no pecado, ele não tem razão. Vamos pensar no pecado bem banal do dia a dia? Alguém com raiva. Pega uma pessoa com raiva querendo bater em outro. Aí você fala, calma, presta atenção no que você está fazendo. A pessoa não pensa que ela quer bater em alguém que é 10 vezes maior que ela. Ela não pensa que o problema que ela está enfrentando, ela não dá conta de resolver. É porque ele está insensato. Pega alguém com os olhos tapados pelo desejo da sexualidade. A pessoa para de pensar, ela só começa a pensar com instinto, porque ela quer aquilo, ou ela quer consumir, ou ela quer comprar, ou ela quer a realização sexual, e ela não pensa nas consequências, porque o ser humano sem Deus, o ser humano distante, ele está cego pelo Deus desse mundo, e essa é a condição. Por isso que o Evangelho veio a nós. O Evangelho veio a nós para nos trazer libertação. E aí o ser humano faz coisas idiotas. Às vezes eu aconselho alguns irmãos, eu falo, mas não é possível, você não conseguia enxergar isso que você está fazendo? E a pessoa fala, eu não conseguia ver, não conseguia enxergar, eu estava cego, porque eu estava debaixo do domínio da minha própria natureza. E às vezes o diabo não está nem envolvido nisso, tá? É só você e você mesmo. A gente joga nas costas do diabo porque ele tem costa larga, mas ele não tem nem tanto poder assim. Foi você que deixou de tratar Deus como Deus e passou a caminhar só diante dos seus instintos. Eu quero prazer, eu quero dinheiro, eu quero estar por cima das pessoas, e você passa a viver diante dessa condição que você tem. Nós perdemos o sentido. Fala comigo, confusão. Então o texto fala, foi reduzido a um tão terrível estado. Sublinha aí, está com a caneta na mão, sublinha essas palavras, insensatez e confusão, que a vida humana perdeu o sentido. Nós não temos desculpa, Deus se revelou a todo mundo, mas nós simplesmente decidimos dar as costas para Deus. Por isso que nós precisamos do Evangelho. É essa atitude que nos reduz a seres criados, de seres criados à semelhança de Deus, nós somos reduzidos a seres irracionais. Esse tipo de atitude que nós temos no nosso dia a dia, e se você tem consciência do pecado, você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Esse tipo de atitude reduz você de um ser criado parecido com Deus, pleno, a um ser que não pensa, a um ser que age instintivamente como um animal, porque um animal não pensa antes de fazer. Por que as pessoas falam, não tem um leão em casa? Por que você não vai ter um leão em casa? Porque o leão não é gente. Ah, mas esse aqui é domesticado. Então tenta. Porque até o seu cachorrinho, o seu pet, que é domesticado e é bonzinho, mas ele tem um instinto. Até o seu gatinho, que você ama tanto ele, mas ele tem um instinto, ele não pensa. Você, antes de machucar alguém, deveria pensar, que você tem razão. Mas o animal, não. Ele só reage ao instinto. E se ele precisar se defender, o que ele faz? Ele vai te morder, ou ele vai te arranhar. Não porque ele quer ou porque ele te odeia, porque ele não tem razão, ele tem instinto. O ser humano longe de Deus é a mesma coisa. Ao invés de nós respondermos à razão, que é Deus, nós respondemos ao instinto. Então você chega perto de alguém e a pessoa te morde. Ah, mas ele era tão bonzinho, porque ele me mordeu? Porque ele está respondendo ao instinto de autopreservação. Ele abre mão da sua condição de um ser pleno e começa a responder aos instintos e aos estímulos da natureza humana. Fala comigo, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas é isso que acontece, a gente fica insensato, a gente fica confuso, a gente perde a razão da nossa vida. Por isso que nós precisamos do Evangelho, porque é somente pela fé nesse Evangelho
que nós conseguimos parar a nossa busca insaciável de satisfação, de prazer, de razão, ou o nosso preconceito, ou a nossa religiosidade, e nós começamos a enxergar de verdade a manifestação de Deus em todos os lugares, porque Deus é muito maior do que tudo isso. Mas nós não conseguimos enxergar porque os nossos olhos estão cegos. Nós recusamos Deus, nós colocamos Deus para fora da nossa vida. Isso é uma decisão que nós fazemos. Eu tiro Deus da minha vida e eu começo a viver por conta própria. Foi isso que Adão fez, e é isso que nós fazemos até o dia de hoje. E é isso que nos reduziu a um tão terrível estado de insensatez e confusão, a ponto de a gente perder o sentido. A gente perde o rumo. E você quer ver o ser humano ser mais instintivo e muitas vezes nojento, é no que diz respeito à sexualidade. Por quê? Porque se você pensar, você percebe que aquilo não é certo. Mas quando você está envolvido e cego na sexualidade, você para de pensar. E aí você começa a perceber que você não está respondendo à razão, você está respondendo ao instinto. E acho que a melhor maneira de você enxergar isso, e isso acontece em todas as áreas da nossa vida. O ser humano sem Deus, ele não pensa, porque Deus é a nossa razão. Ah, mas o ser humano é inteligente. Não, ele é inteligente, não estou falando de inteligência, estou falando de razão. O ser humano sem Deus, sem a natureza de Deus, ele não consegue cuidar do outro, amar o outro, respeitar o outro. O ser humano sem Deus, ele só respeita a si mesmo. Ele é igual a Adão. A hora que o negócio apertou para ele, o que ele fez? Ele podia segurar a bronca do Éden sozinho, não podia? Eu comi do fruto porque eu decidi. Mas quando o negócio apertou para Adão, o que ele fez? Ó, Deus, vem cá, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Essa mulher que o Senhor me deu aí, ó, tá dando não. Esse é o ser humano. Que na hora que o negócio aperta, ele joga a mãe na fogueira, ele joga a mulher na fogueira, ele pula fora. Porque cabe a esse ser humano defender só a si mesmo. Mesmo sabendo que ele não vai conseguir se defender. Que não vai melhorar nada para ele, mas ele não consegue ser solidário nem nessa hora. Porque esse é o ser humano sem Deus. E é por isso que nós precisamos do Evangelho de Deus, que é poder de Cristo, para nos salvar da condição de ser humano. Para nos salvar desse instinto maligno que sonda a humanidade, que é a semente de Adão. Então quando a gente fala de pecado original, não é para você ficar pensando no pecado que você está cometendo agora, não. Isso é um reflexo de quem você é. É um reflexo de quem você decidiu que vai governar a sua vida. É só um reflexo. E a gente está aqui combatendo, matando a mosquito, e a gente esquece de esvaziar a caixa d'água ou o pneu. Não adianta você ficar matando o mosquito da dengue, se você não cuidar do problema original. Então, o Evangelho não veio para ser paliativo. O Evangelho veio para nos restaurar a graça de Deus. Fala comigo, restauração. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. E quando você entende isso, eu digo, o Evangelho chegou, o seu coração tem que se encher de alegria. Porque esse é você, esse ser humano irracional, como Adão. Mas agora Deus fala, tem um jeito de ser diferente. Mas não depende do seu esforço. Só depende de você falar, obrigado Jesus, porque o Senhor fez isso por mim. Já está feito por você. O caminho já está aberto. É só você decidir ser governado não mais pela sua natureza, mas decidir ser governado pela natureza de Deus. É dessa situação que o Evangelho tem o poder de nos libertar. Dessa loucura total. Então o ser humano sem Deus está perdido. Mas o Evangelho de Deus, do qual eu não me envergonho, é o Evangelho que pode nos livrar da condição da nossa natureza humana. E esse ser humano, para a gente terminar a leitura, eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Porque eles trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Eles trocaram o Deus verdadeiro, que os criou, e passaram a adorar o Deus que eles criaram. Eles trocaram a verdade de Deus pela sua própria verdade. E eles passaram a viver uma confusão total. Fala comigo, loucura total. Mais forte. E é isso que desperta a ira de Deus. O homem nessa condição, Deus se incomoda, porque Deus não quer ver o homem assim. Deus não quer ver o homem desse jeito, Deus quer ver o homem restaurado. Mas quando Ele olha para a humanidade, vê o ser humano se comportando como um animal irracional. Quando Ele olha para a humanidade que Ele criou,
e vê o ser humano se comportando desse jeito, Deus fica incomodado. Ele fica insatisfeito. E 3 coisas que Paulo vai apresentar, eu não vou falar delas agora, a gente não vai ter tempo mais, vou falar terça-feira. Mas deixa eu fazer uma propaganda agora para você vir na terça-feira. Paulo apresenta para nós aqui nos versos seguintes desse capítulo 1, no capítulo 2 e 3, 3 coisas que despertam o incômodo de Deus na nossa natureza. Primeiro, a condição do homem, da busca do prazer acima de qualquer coisa. A irracionalidade no homem em ser um hedonista. E Paulo vai falar assim: já que o homem quis ser assim, Deus entregou o homem às suas próprias vontades. E não demorou muito, e o homem foi viver num chiqueiro, lameado, sujo, porque ele trocou Deus pelo seu próprio desejo. Isso é uma coisa que incomoda Deus muito. Outra coisa que incomoda Deus, e o pessoal lê o texto de Paulo e para só no capítulo 1. E acha, tá vendo? Não, Deus se incomoda aí com esses problemas do homem. Mas não para por aí não, você leu errado o texto, porque o texto continua. O que incomoda Deus é a condição do homem de busca de prazer. Depois Paulo fala, no capítulo 2, que está continuando o mesmo incômodo de Deus, que é a necessidade do homem de julgar o outro, ou de ter preconceito para com o outro, como se ele fosse capaz de dizer: você é bom, você é ruim, você é bom, você é ruim. E quando Deus vê isso no homem, ele fica incomodado, porque Deus não nos chamou para julgar ninguém. Então o preconceito incomoda Deus, segunda coisa. E a terceira coisa, a ilusão da religião. Todas essas 3 coisas que vão ser citadas no texto são coisas que deixam Deus irado, quando o homem acha que a religião pode salvá-lo, e ele tira a glória de Deus e coloca a glória na religião. Ele minimiza o poder de Deus a um ato religioso, a um lugar sagrado, ou alguma coisa que ele pode fazer. E essas 3 coisas, a busca insaciável de prazer e satisfação do homem, o preconceito que gera julgamento e a ilusão da religião. E o texto continua, e esse livro é sensacional. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito nos próximos dias. Mas abra o seu coração. Terça-feira eu vou continuar falando agora sobre a condição do homem, como Paulo relata essa busca do prazer, e como nós podemos nos libertar dessa condição. Mas vamos orar agora, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que seja apresentado a nós esse evangelho que é poder de Deus para nos libertar. Se coloque em pé onde você está.